Olá, bem-vindos ao 8º programa Espiritismo Esclarece. E hoje com a presença de Marlene Machado de Ávila. Marlene é psicóloga, pedagoga e trabalhadora da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Nosso tema, conversando sobre aprendizagem na visão da psicologia e do espiritismo. E desde já, pedimos que ao final registre seus comentários, suas dúvidas e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Olá, então seja muito bem-vinda, minha querida amiga Marlene, e que bom tu ter podido aceitar nosso convite para uma participação em nosso Espiritismo Esclarece, para conversar sobre um tema que é de muito interesse de nós dois e, por certo, eu acredito que vamos ter um diálogo bastante produtivo. Assim, então, eu quero não apenas no nome de nosso programa te dar essas boas-vindas, mas também de todos os internautas que estão nos assistindo. Olá, Arivelto. Foi um prazer ter sido convidada, ter sido lembrada pelo programa. Para mim, assim, não tem tempo ruim, eu consigo me reorganizar e participar, porque é muito importante a gente poder discutir esse tema, e principalmente contigo, amigo, que eu sei que comunga dessas ideias também, e é um tema instigante, né? Então, quero agradecer também os nossos amigos internautas que estão aí nos assistindo, que possam fazer uma boa reflexão, pensando que não somos donos do assunto, mas que nós estamos trazendo uma provocação para se poder, pelo menos, discutir algumas coisas e pensar, né? Bem, Marlene, eu bem sei que tu tem uma extensa experiência, né, nesta área, que é o nosso tema, porque nós vamos conversar sobre aprendizagem na visão da psicologia e da doutrina espírita. E também eu sei que tu tens uma agenda bastante atribulada, então por isso que eu te agradeci tu ter conseguido alocar um espaço na tua agenda para nós, e tu já deixaste claro que tu faz com muito prazer. Assim, eu quero abrir nossa conversa com uma provocação. Eu queria ver qual a tua visão, até como profissional da área de psicologia, sobre essa questão da aprendizagem. Tá, eu vou falar assim da área da psicologia e da área da educação também, até porque eu sou educadora desde adolescente, né? Então, a aprendizagem, nós podemos, assim, ter vários conceitos, várias visões de vários teóricos, né? Mas vamos ver, assim, como é que eu sintetizaria isso, tá? A aprendizagem, ela é fruto de uma experiência, de uma vivência, de um esforço de se modificar, e, como eu disse, de se modificar, porque ela tem que provocar mudança. Se ela não provoca mudança, ela não é uma aprendizagem, não é uma boa aprendizagem. E essa mudança também precisa ser duradoura, precisa se prolongar, precisa ser estendida a outras também, a outras situações, aplicada a outras situações.
E a aprendizagem, ela é construída. Nós não podemos pensar numa aprendizagem transferida para o aluno, como alguns dizem, eu passo a aprendizagem, eu repasso, eu transfiro, eu dou. Não. Cada um constrói a sua aprendizagem, porque é diferente de informação, né? A informação, sim, tu pode passar, repassar. Agora, a aprendizagem será construída a partir dessa informação, né? Então, cada um vai perceber de acordo com as suas condições internas, externas, suas experiências, seu modo de ver o mundo, seus traumas também. Cada um vai perceber da mesma forma aquela informação. Cada um vai fazer uma leitura diferente. E uns não vão nem olhar para aquilo, outros vão olhar, vão se interessar, e outros vão pôr em prática. E aí, aquele que pôs em prática e que mudou a sua vida, que provocou mudanças significativas, aí sim, aí nós podemos dizer que está ocorrendo aprendizagem, né? Por isso que ela é individual, cada um tem a sua aprendizagem, né? Ninguém pode aprender por ninguém, ela é individual, embora ela se dê no coletivo, embora ela se dê na relação com os outros, na interação, ela tanto interfere com os conteúdos internos quanto externos, com o ambiente, mas ela é individual, né? Cada um tem a sua aprendizagem, cada um é único nesse sentido, né? Bom, mas vamos parar um pouquinho para pensar, e na doutrina espírita, será que a gente conseguiria dar uma conceituada na aprendizagem, ou ver qual a relação? Agora eu devolvo a provocação, amigo. Tá bom. Bem, como tu sabes, assim, a doutrina espírita tem como base as obras básicas, sendo a primeira obra lá o Livro dos Espíritos, que é um compilado de 1019 questões. A partir da sua primeira revisão, foi aumentada o número de questões que Kardec propôs aos benfeitores, então passou a ter 1019 questões. Certamente nós não vamos encontrar ali especificamente a pergunta o que é a aprendizagem. Mas eu poderia destacar, assim, por exemplo, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores qual é a finalidade da encarnação. Os benfeitores eles acabam, em síntese, dizendo que é justamente a evolução, a progressão do espírito. Nós precisamos encarnar para evoluir. Necessitamos da experiência prática, portanto. Não existe aprendizagem apenas no âmbito teórico. Nós apenas podemos aprender conceitos, como na escola, mas efetivamente a aprendizagem vai se fazer na prática, na encarnação. Ao longo da questão também eles vão revelar que possível, para alguns espíritos, essa encarnação pode ser quase que uma expiação, ou seja, algo dolorido, algo dificultoso. E nós sabemos da doutrina espírita que nós, justamente como estamos sujeitos à lei de causa e efeito, nós respondemos por nossos próprios atos. Então, quando prontos à encarnação, nós já antevemos a vida que vamos ter, até porque muitas de nossas provações são escolhas nossas mesmas, temos essa liberdade para escolher. Porém, a gente sabe, e a doutrina espírita vai nos informar, que quanto mais se aproxima do momento da encarnação, mais ciente desse mundo em que vivemos, das dificuldades deste mundo nós estamos. No momento em que traçamos esse projeto de nova encarnação, que a gente chama de projeto reencarnatório, temos a percepção da necessidade, da grandiosidade de todo esse sistema, da importância dessa encarnação. Porém, somente quando nos aproximamos do momento da encarnação, temos a real consciência da dificuldade que escolhemos, das provações, das expiações, e aí muitas vezes o medo, o temor, mas sabemos que se faz importante. Então, nós precisamos desta prática, da encarnação, desta oportunidade. Então, daí a gente pode inferir vários conceitos, se quiser, dentro dessa resposta dos benfeitores, que, como eu te disse, diferente dos teóricos, da pedagogia, da psicologia, nós não vamos entrar na preciosidade do detalhismo
da questão da mente humana, do comportamento, que é justamente já acaba sendo o viés da psicologia, da pedagogia e de tantas outras áreas que estudam justamente essa formação do indivíduo. Então, tu está me dizendo, Erivelto, que quando o espírito reencarna, quando nós reencarnamos, nós também passamos por aquilo que eu trouxe nos conceitos de aprendizagem, passamos pelas experiências, as vivências, nós vamos ter informação, nós vamos ter a educação familiar, várias coisas para que a gente possa evoluir, mudar o comportamento, né? Se melhorar, né? E isso é aprendizagem, né? Pois é, e aí tu fala que tinha a questão 132, 133, né? Na 133, o que seria a mesma coisa? Nessa questão que tu referiste, que é a questão 133, Kardec, então, em vista da resposta obtida na 132, ele pergunta, tá, mas o espírito teria necessidade de reencarnar se desde o começo ele seguisse sempre o caminho do bem? E os benfeitores dirão para eles o seguinte: todos nós, lá no momento da criação, fomos criados simples e ignorantes. Porém, é justamente o nosso processo de encarnações que vai nos trazer experiências e vai nos diferenciar uns dos outros. Porém, eu não poderia simplesmente dizer assim, não, eu vou me comportar muito bem e aí eu não preciso reencarnar. Ok? Só que eles vão dizer que que acaba sendo uma confirmação da questão anterior. O aprendizado se faz necessário. Então, não há como eu não encarnar para aprender. Eu preciso encarnar. Até porque, e eu trago aqui também uma outra questão, que é 227. Na questão 227, Kardec pergunta, de que maneira se instruem os espíritos errantes? Ou seja, espíritos errantes não quer dizer errado. Todos nós, quando desencarnamos, estamos na erraticidade. Tá? É justamente o termo utilizado para definir algo que não pode definir exatamente, o mundo espiritual. E lá ele vai dizer que, sim, lá nós continuamos aprendendo, porém, a encarnação vai se fazer necessária. Nós nunca deixamos de aprender. A aprendizagem do espírito é constante. Tanto aqui, nós encarnados, como no plano espiritual. A gente vê em muitas obras complementares, obras como, por exemplo, as obras de André Luiz, há diversas citações sobre Cidadela, próprio nosso lar, né? Então, escolas e outras cidades. Existe uma outra também, Alvorada Nova, que também é uma cidade espiritual, onde descreve a existência de escolas, teatros, situações diversas onde o espírito está aprendendo. Porém, isso não inibe ele, não deixa ele livre da necessidade da encarnação, porque, como eu acabei comentando logo no começo, há o aprendizado teórico, o aprendizado prático. Vamos jogar essa questão do aprendizado espiritual como um aprendizado teórico. É uma teoria, não é um preparo para o mundo físico. Quando nós encarnamos, nós vamos trazer aqueles matizes, aqueles condicionamentos recebidos na espiritualidade em forma de orientação, de instruções, aqueles saberes virão lá adormecidos em nós para serem despertados ao longo da nossa vida física e nos permitir a nossa vida de relação e um melhor aproveitamento, ou seja, um melhor aprendizado. Então, está trazendo assim, ó, que se aprende desde que se nasce, como a gente diz assim na psicologia, na educação, aqui se aprende desde que se nasce até a morte, que é uma experiência sui generis. Bom, mas então, nós aprendemos aqui do nascimento à morte e da morte ao nascimento, né? A diferença é que nós precisamos reencarnar, né,
para pôr em prática aquilo que se aprendeu lá, né? Até para fazer a prova, para ver se realmente a gente aprendeu, se a gente vai passar nessa, né? E é como dizer assim, de um aluno na escola. Então, o aluno entra na escola, se ele se comportar bem na escola, significa, se ele aprender tudo, se ele tirar nota 10, ele não precisa estudar mais? Sim, ele precisa. Quanto mais ele estudar, mais ele vai evoluir, mais ele vai para a série seguinte, o ano seguinte, o curso superior, a especialização. Então, a gente aprende sempre, né? Quem parou de aprender há 10 anos atrás, está analfabeto já, porque nós temos muitas coisas que evoluíram de lá para cá e que precisa acompanhar, né? Antes ia para a fila do banco, hoje a gente tem outra forma de se comunicar com o banco, né? Então, assim, a aprendizagem é necessária e sempre, tanto na psicologia, na educação, na doutrina espírita, a gente diz assim, que nós aprendemos continuamente. E cada aprendizado, ele serve, né, de alicerce para o seguinte. Então, os aprendizados vão se dando gradativamente, continuamente, e eles vão se alicerçando, vão se reorganizando, né? Então, muitas vezes nós sofremos um conflito cognitivo. O que é um conflito cognitivo? Tu está lidando com uma situação, tu sabe que aquilo é daquele jeito, daqui um pouco o mundo te apresenta de outra forma, ou tu viu na escola, um colega, na TV. Então, de alguma forma, tu viu que não é assim. Aí tu não vai abandonar o que tu sabe para adotar o outro. Tu vai entrar num conflito cognitivo. E aí tu começa a pensar e a analisar, e isso a gente chama também de fé raciocinada, né? Vai analisar tudo aquilo para formar o teu novo conceito, né? Então, nós temos, nesse sentido, uma continuidade. Não, e eu vejo assim, até, eu quero, dentro do que tu estava falando, eu acho que cabe bem, tem um conceito que vocês usam muito na psicologia, que se chama ali zona de conforto. E nós tendemos o tempo inteiro, mesmo olhando do lado espiritual também, a gente tem isso, porque tu sabes que nós somos movidos por uma lei chamada lei do progresso, é uma lei natural. Então nós somos induzidos a progredir. Só que nós temos uma tendência a ficar parado. A tendência normal do ser humano seria ficar parado. O que acontece? Só que nós, movidos por essa lei, induzidos por essa lei, nós precisamos nos movimentar. E aí eu sempre trago, eu costumo trazer essa ideia também. Por exemplo, tente ficar sentada durante o dia inteiro. Você diz assim, eu não vou fazer mais nada, hoje eu quero ficar sentada. Tu não vai conseguir. Porque vai haver situações que tu vai ter vontade de, sei lá, de tomar uma água, tu vai sentir dor, vai sentir câimbra, tu vai sentir desconforto e tu vai precisar te movimentar. Então tu vai ser induzida a isso. Da mesma forma se faz com a questão da informação. Chega um momento que tu te sente insatisfeito, porque tu, usando aquela figura de linguagem do peixe fora d'água, tu está te sentindo completamente fora do contexto. As pessoas estão vivendo informações diferentes, estão vivendo realidades novas, e tu sente que tu está ficando para trás. Das próprias conversas tu já não consegue participar mais. Então, o que tu fazes? Tu te obriga a te movimentar, tu te obriga a buscar informação. E eu acho que isso é muito bem visto, ou seja, tu acaba quebrando essa zona de conforto, tu acaba expandindo o teu universo, e eu trago também, porque tu citasse aí a questão da fé raciocinada, porque eu posso, durante essa mudança minha de atitude, de querer sair da minha zona de conforto, eu posso simplesmente seguir qualquer padrão, qualquer informação. Mas eu posso também, mediante o desconforto de muitas vezes ter uma informação que está dúbia, conflitante, eu posso submetê-la ao crivo da razão, eu posso começar a questionar. Vem cá, será que esta ideia que eu estou defendendo é verdadeira? Será que não é? Quando eu começo a sentir esse desconforto, eu preciso
fazer essa análise. E aí, quando eu começo a perceber que, poxa, bem que só eu estou defendendo esta ideia, será que só eu estou certo e todos estão errados? Talvez a probabilidade seja que eu esteja errado e todos estão certos. Mas, ao fazer essa análise, eu chego à compreensão de por que eu preciso realmente absorver aquele novo conhecimento, preciso realmente ter aquela mudança de atitude, e aí eu consigo, com isso, me movimentar e eu cresço como indivíduo. Aí tu está falando, Arivelto, né, do uso do raciocínio, né, que nós temos na doutrina espírita também, a fé raciocinada, né. Esse é um dos tipos dos processos de aprendizagem que ocorre, que é através do raciocínio, né, e que tem muito a ver com a doutrina espírita, porque o raciocínio, a pessoa, é um privilégio do ser humano, né. Somente o ser humano consegue aprender por raciocínio, raciocinar, pensar, planejar, avaliar a situação, como tudo isso que tu trouxe, né? E aí nós temos a doutrina espírita que ela se diz fé raciocinada. Por que ela é uma fé raciocinada? A doutrina espírita estabelece, então, que é uma doutrina com fé raciocinada porque ela é adogmática, ela não possui verdades inquestionáveis. Tudo é passível de questionamento e deve ser. Com esse pensamento, que é justamente o exercício da razão, o ser consegue crescer, o ser consegue aprender cada vez mais, descobrir novas soluções para problemas já existentes há muito tempo e justamente que a razão permite perceber ao longo de sua evolução. Então é por isso que nós dissemos que doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Então, assim, sendo uma doutrina de fé raciocinada, a gente está aprendendo e está descobrindo, né? Existem estudos científicos investigando essas coisas, podem provar coisas diferentes que a gente não sabe ainda. E muitas das verdades que nós temos hoje como aceitas poderão ser ampliados o entendimento e até alguns modelos. Aqui eu vou falar em modelos, porque é uma linguagem que eu estou muito habituado em função de formação, né? Nós temos um modelo de gestão de ideias do mundo, de funcionamento. Só que quanto mais nós evoluímos, mais nós exercitamos a razão, mais nós compreendemos que pouco sabemos da existência. Então nós precisamos o quê? Quando nós amplificamos a nossa compreensão, nós precisamos gerar novos modelos para interagir, para conseguir explicar isso que percebermos de novo. Então, o movimento é contínuo, o crescimento é contínuo. A razão nos impulsiona a crescer e quando crescemos nós conseguimos explicar melhor o ambiente em que vivemos, achar novas soluções, e oferecer com isso um melhor meio de vida para o próprio ser humano. Aí tu está falando da maturação também, né? Tu sabe que dentro da aprendizagem, a psicologia, a pedagogia fala assim, que um dos fatores importantes para que haja aprendizagem, além da motivação, da percepção, que são importantes, muitos outros, seria a maturação. O que é a maturação? O amadurecimento neuronal nosso, desenvolvimento, amadurecimento emocional, também intelectual, tudo isso faz com que a gente tenha capacidade de aprender outras coisas. E isso quer dizer que uma criança não poderia, com 5, 6 anos, normalmente, não poderia pegar essa criança e colocar lá na faculdade, porque ela não tem ainda maturação. E isso pode se aplicar também ao desenvolvimento nosso enquanto espírito? Com certeza. Claro, a gente sabe que existem as exceções. Existem situações bem atípicas que você vai ver de repente no noticiário. Menino de 12 anos cursando a faculdade de física. Mas você sabe que isto é uma exceção. Olhando pelo lado espiritual, você sabe que aquilo ali é um espírito que veio
muito provavelmente imbuído de uma grande missão num futuro que ainda se desconhece, mas isso não é a realidade da grande maioria. Nós vamos maturar com o tempo. Embora tu saibas que nós somos, olhando pelo viés espírita, nós somos espíritos milenares, nós estamos encarnando neste planeta uma quantidade de vezes já que sequer conseguimos imaginar. Eu não posso dizer assim, essa é a milésima encarnação neste planeta. Eu não sei. Eu posso já ter passado por 30 mil, 40 mil encarnações aqui, eu não sei realmente. Mas o que eu sei é que a cada uma delas eu vou aprendendo. Porém, eu preciso aprender dentro de uma escala, digamos assim, harmônica de aprendizado. Eu não posso ser violentado no meu aprendizado. Você pode até, digamos assim, uma situação, pais e filhos. O pai quer que o filho já avance rapidamente para a escola e, como tu disse, colocar o aluno na 4ª, 5ª série lá, em vez de ele começar nas séries primárias. Ele não vai conseguir, porque ele não tem uma maturação neurológica ainda. Ele pode até ter já uma maturidade espiritual, mas ele não tem um condicionamento físico e neurológico para dar a ele suporte para aquele aprendizado naquela encarnação. Uhum. Ele não tem toda a maturação para isso, né? Então, talvez por isso seria que Jesus, que aquilo, nem tudo vos foi dito, que Jesus falou, e aí fico pensando assim, aquelas pessoas da época, elas não tinham a maturação que nós temos hoje, né? Aquelas pessoas provavelmente éramos nós, né? Tu acha disso? Provavelmente éramos nós que estávamos lá. Talvez, e por que não? Quem sabe um de nós não estivéssemos lá sentado numa pedrinha, como um moribundo, ouvindo lá o Jesus falar, sem entender nada, mas nos alegrávamos ouvir as historinhas, porque Jesus falava por parábolas, que eram justamente, utilizava figuras da época, figuras de linguagem de época ali, contava histórias que eram extremamente agradáveis aos ouvidos, mas a grande maioria não conseguia entender, ao que seus discípulos questionam. Por que falas por parábolas? E ele justamente deixa claro que ele não está falando, obviamente, apenas para aquele momento da história. Ele está falando para a humanidade. Jesus é atemporal. E aí ele deixava claro que ainda não poderíamos absorver aquele conteúdo se fosse dito da forma tão profunda quanto realmente é aquela verdade. As verdades que Jesus trouxe à época dele, há 20 séculos atrás, transcendem o tempo. Então, há verdades ditas naqueles ensinamentos que talvez daqui a 100, 200, 300 anos estaremos maduros espiritualmente para conseguir absorver aquela verdade. Então, ele já sabia disso. E é interessante isso, porque tu citaste Jesus. Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos e o maior pedagogo. Acredito que tu deves concordar com isso, né? O mestre. Jesus, sim, sem dúvida. Jesus conhecia a alma humana profundamente. Tanto que quando ele vai escolher seus discípulos, ele já os chama pelo nome. Então, ao que os discípulos justamente questionam, mas como é que ele me conhece? Quando ele vai lá convidar Pedro, quando ele vai convidar Paulo, Tiago, então ele já se refere ao nome deles. Então, quer dizer, ele conhecia profundamente já aquelas almas, e ele conhece a todos nós. E aí ele, sabendo aqueles que ele estava se dirigindo, ele procurava usar essa linguagem afável, utilizando-se de parábolas, porque ele sabia que estava falando com crianças do sentido espiritual, crianças da alma. Para nós, passados 20 séculos, ainda somos para ele crianças. E provavelmente daqui a mais 20 séculos ainda seremos crianças para eles. Somos almas ainda que, digamos assim, ainda estamos rompendo a crisálida ainda para nos tornarmos alguém, espíritos melhores. A gente fala aí em mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então imagina
que trânsito nós ainda temos para frente para nos tornarmos melhores do que somos hoje e mais aptos a entender aqueles ensinamentos de Jesus. Graças à aprendizagem. E aí fico pensando, graças à aprendizagem, Arivelto, assim, quando tu diz que nós nascemos simples e ignorante, nós somos crianças espirituais, Jesus nos tratou como crianças espirituais, né? Bom, então quer dizer que cada um cresce, né? Toda criança cresce, né? Quer dizer que nós estamos destinados à melhoria, à evolução, ao aprendizado cada vez maior. Estamos destinados todos a nos desenvolvermos muito mais do que as pessoas que mais desenvolvidas que a gente conhece aqui na Terra. Claro, com exceção de Jesus, né? Estamos destinados a isso? Sim, com certeza. Em verdade, nós costumamos dizer na doutrina espírita que todos nós um dia seremos tal qual Jesus, um espírito puro, perfeito. Ai, coisa boa. A trajetória do... Isso é justo, né? Isso é justo. Exatamente. Perfeito. Porque a trajetória nossa, criados simples e ignorantes... Porque se pensar assim, qual é a justiça, então, de Deus, se entram vamos dizer, as crianças que entram na escola, aquele que não aprende, o outro ano ele vai aprender, ele tem a chance de aprender, o outro. E nós aqui, na escola da vida, da Terra, se nós não aprendemos numa encarnação o suficiente, porque a gente aprende, se não aprendemos o suficiente, nós não vamos ser julgados nem condenados por isso, nós temos a chance de aprender, ainda no mundo espiritual, voltar para cá e pôr em prática e aprender mais até se aperfeiçoar. Quer dizer, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, como diz a aprendizagem na psicologia, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. A aprendizagem é gradativa, né? Ela não dá saltos assim, então ela vai acontecendo aos poucos, cada nova aprendizagem vai se sedimentando, vai vindo outra. Né? Então, nós podemos nos considerar aquilo que diz na Bíblia, né? O homem de bem. Né? O homem de bem... Todos nós somos... Todos nós somos o homem de bem. Todos nós somos homem de bem. Sim, porque o que é o homem de bem? É aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Né? Então, a aprendizagem necessita de esforço. Né? A evolução espiritual necessita de esforço. Todo aquele que se esforça para vencer as suas más tendências quer dizer que nós temos más tendências e nós precisamos nos esforçar. E esse esforço que a gente faz diário, de olhar e ver, olha, pensa se cada dia a gente não está um pouquinho melhor aqui, que a gente consegue enxergar. Agora, pensa se existem tantas encarnações, como foi difícil o início, que a gente não sabia nada, né? Não aprendia nada, não sabia nada, e fomos aprendendo aos poucos. E como será brilhante quando a gente aprender muito mais, né? Eu quero aproveitar ao máximo essa encarnação, porque isso me dá muita esperança saber que somos o homem de bem, quer dizer, somos os filhos eleitos do Pai, todos nós, né? Geralmente é muito costumeiro a gente ouvir falar, às vezes até em grupos de estudo da doutrina espírita, quando se fala assim, se projetando o homem de bem, um homem do futuro. Mas eu compartilho contigo essa ideia de que o homem de bem somos nós já, sabe? Porque tudo bem, eu sei que nós devemos sempre projetar como é que eu posso definir? Desculpa. Sei que todos nós devemos projetar um objetivo para o futuro. Então, aquela questão, a imitação de Jesus, todos nós devemos olhar para Jesus e talvez estabelecer como objetivo, um dia eu quero ser igual a ele. Agora, a questão do homem de bem é esse que está em trânsito em direção a Jesus. O homem de bem ainda não é o Jesus, o homem de bem é o homem que está diariamente trabalhando para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. Esse homem de bem
que eu me refiro que um dia será tal qual Jesus, porque isso se trata da progressão dos espíritos. Nós evoluímos espiritualmente até a condição de espírito puros. O que acontece depois? Bom, depois nós somos espíritos puros, tal qual Jesus, e tal qual Jesus, somos responsáveis por mundos afora num universo infinito, já que Deus cria constantemente, nunca parou de criar um universo infinito, a vida infinita, e certamente é necessário trabalhadores, infinitos trabalhadores, para esse universo infinito, com infinitos mundos e infinitas humanidades. Então, todos nós seremos guias espirituais de uma humanidade ou tantas outras quantas possíveis ao longo desse universo. Então, claro que a gente vai passar, mas quanto tempo vai levar isso? Não pensa no tempo, aproveita a viagem. É o que tu falou agora há pouco. Quanto tempo tu levou para te formar, né? Exatamente. O mais importante não é a chegada, é a viagem. Perfeito, exatamente isso. Então eu vejo que a gente tem que ter esse olhar de vida positiva, de que nós crescemos, sim, o mundo melhora e vai melhorar, e nós somos os arquitetos do mundo. A responsabilidade deste mundo, como nos diz a doutrina espírita, Jesus concedeu a nós, colocou o mundo em nossas mãos. Porque quando aqui chegamos, talvez ele tenha dito assim, ó, este mundo é seu, pronto, faz dele o paraíso que quiseres. Então, eu acho que nós podemos fazer isso, acredito sinceramente, e aí vem justamente, não apenas o lado espiritual, mas justamente tornar isso prático. Como é que eu posso tornar isso prático? Através de educadores. Então, nós estamos falando justamente em aprendizagem, mas esse processo de aprendizagem necessita justamente do educador. Tem o educando, que é aquele que vive a aprendizagem ali, né, que se beneficia dela, o educador que instrumentaliza essa aprendizagem e que também é o corresponsável pelo processo de aprendizagem, porque não é apenas o educando que aprende, o educador também aprende. Se não aprende, não ensina. Isso mesmo, os dois aprendem e ensinam ao mesmo tempo. Né? Isso é muito fabuloso. Sabe que com essa nossa conversa aqui, me ocorreu assim, o quanto eu aprendi depois que eu comecei na doutrina espírita. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer, religiosa, o crente em Deus, sempre fiz minhas orações. Mas quando eu comecei na doutrina espírita, o mundo se abriu, eu comecei a aprender outras coisas. E assim, uma das coisas importantes que a doutrina fala, e a psicologia também fala, e a aprendizagem também, é o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí o autoconhecimento faz com que a gente comece a enxergar as nossas dificuldades e corrigir, né? Então, assim, a gente tem que se aceitar com as dificuldades que tem. Aí eu comecei a me aceitar com as dificuldades que eu tenho e comecei a eleger uma por vez. Bom, cada vez que eu pensar mal de alguém, eu vou fazer uma oração de pensamento. Olha, tu não tem noção quanta oração eu fiz. Depois, cada vez que eu pensar em falar de alguém, ou eu falar de alguém, oração. Cada vez que vir um pensamento, oração. Olha como a gente vai mudando a esfera mental da gente, sabe? É incrível. E com essa pandemia agora, assim, a paz de espírito que a gente consegue ter quando a gente sabe o que está acontecendo. O mundo lá fora também está aprendendo, né? Nós estamos aprendendo com ele, mas ele também está aprendendo. Ele está fazendo um processo de mudança, né? Porque aprende, tem que ter mudança de comportamento, de atitude, e o mundo está mudando. Né? E o que nos espera depois dessa mudança aí? Olha, Marlene, sinceramente, claro que, justamente olhando pelo lado racional, e aqui vem a questão fé raciocinada, sinceramente, eu não acredito numa mudança de 100%, 200% da mentalidade humana, porque é uma questão moral. Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações.
Então, o mundo não vai virar um mundo de paz e amor, mas com certeza nós teremos muitas pessoas melhores. Nós temos atualmente no mundo 8 bilhões aproximadamente de habitantes. Então, obviamente, 8 bilhões de pessoas não se transformarão imediatamente. Mas se 1 milhão dessas 8 bilhões de pessoas tiverem uma mudança de conduta, de postura total, que modifiquem suas vidas, seu olhar da vida, eu acho que é um grande ganho. E aí vem toda essa questão também que, como tu falou, o que nós teremos? Nós teremos um mundo onde as tecnologias que estavam represadas, que já poderiam estar sendo usadas, estarão sendo utilizadas para beneficiar esses processos de aprendizagem, para facilitar os trabalhos, para conseguir se viabilizar melhores custos em várias áreas, que eu não falo apenas de aprendizagem, mas áreas profissionais diversas que hoje em dia alocam andares inteiros de edifício para estabelecer uma empresa e que perceberam que eles podem fazer a mesma coisa de seus lares, passando mais tempo com as suas famílias. Claro que talvez venha aquela questão assim, mas as pessoas não estavam acostumadas a conviver em família. Vejam que a espiritualidade é extremamente generosa. Porque se antes reclamávamos que não tínhamos tempo para nossas famílias, a espiritualidade nos permitiu, através justamente de algo ruim, entre aspas, que é uma pandemia, claro, uma pandemia não é algo bom, mas a gente tem que olhar assim, qual é o ganho que se teve nisso também? Porque o que muitas vezes é interpretado como ruim, como erro, também permite muitas vezes crescimento em outras áreas que antes faziam necessário. Então, esse problema que o mundo está vivendo nos permitiu sermos mais generosos, sermos mais amorosos, então, olharmos mais para nossos filhos, para os nossos cônjuges, então, resolvermos pendências que muitas vezes não conseguimos porque alegamos falta de tempo. Então, a generosidade dos benfeitores é tão grande para conosco que nos permitiu isso. Então, eu vejo para um futuro mais imediato já um mundo melhor. Certamente não aquele mundo perfeito ainda, porque nós precisamos ainda muito disso. Mas teremos um ganho, com certeza teremos um ganho. E tu está dizendo assim, um mundo melhor, porque apesar de muitos sofrimentos, muitas perdas, né, mas crescer dói também, né, nós teremos o avanço da ciência, né, o avanço da educação, que essa escola, na forma como ela se estrutura hoje, ela está já ultrapassada, né, ela precisa se reinventar, né. Avanço na medicina também, olha a telemedicina funcionando agora, quanta coisa é possível, né? As pessoas trabalhando em casa, perto das suas flores, dos seus animais, da sua família, das suas crianças, né? Não tendo que enfrentar o trânsito. Então, assim, tanta mudança, tanta coisa que vem aí, e a não contar que as pessoas se sensibilizaram muito, né? Então, assim, a caridade, a ajuda ao próximo, aqueles que estão mais necessitados, isso se desenvolveu muito, né? E muita gente, isso não precisa ter religião para ter passado por isso. Muita gente que não é espírita, não é católica, não tem religião nenhuma. E tem gente que até diz que não acredita em Deus, porque ainda não, vamos dizer assim, ainda não enxergou esse lado. Mas não tem problema, Deus acolhe também. E essas pessoas também estão evoluindo, também estão sendo solidárias, estão sendo afetivas com os outros, estão sendo mais tolerantes, mais compreensivas. Eu acho que eu desenvolvi a paciência, eu era uma pessoa com pouca paciência para algumas coisas, assim. Eu acho que eu desenvolvi, mas aí, assim, é como se estar no mundo espiritual. Eu estou isolada, que eu estou no mundo espiritual. Quando eu voltar ao mundo real, eu quero ver, eu quero pôr em prática isso, para ver. Realmente eu consegui desenvolver um pouco mais a paciência, então a gente vai se pensando, se repensando todo dia, se analisando e tentando o que mais que eu posso mudar, o que mais que eu posso melhorar, né?
e se perdoando, principalmente se perdoando aquelas coisas que a gente não fez bem feita, porque a culpa não leva a nada. A única coisa que leva é a gente pensar, bom, vou aproveitar essas coisas que eu fiz errado para agora fazer diferente, fazer melhor, né? E eu vejo justamente nisso isso que a gente está comentando agora, essa grande convergência entre o que ensina a doutrina espírita e o que traz a pedagogia e a psicologia moderna. Porque a pedagogia e a psicologia moderna falam do ser integral, da educação integral. E a doutrina espírita também traz isso. Você conhece, tem as obras da benfeitora espiritual de Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, que busca essa área da psicologia transpessoal e que ela fala do ser integral, do conhecer a si mesmo, sabe? E que é o que a psicologia está trazendo. Você não pode mais separar indivíduo do ser sentimento. Então nós somos sentimento. Olha só. Ai, eu te na aula da Joana de Ângeles. Esse está na fila, não li ainda, está na fila. Te empresto o meu. Esse ser integral que tu está falando, né, que a educação e a psicologia já tenta ver isso, porque o que acontecia nas escolas? A criança ia para a escola para aprender, tá? Para aprender o quê? Aprender só usar o cérebro, a cabeça aqui e a mãozinha, escrever, né? As duas partes que entravam em ação. Quer dizer, o corpo da criança, quanto tempo ficava sentado, o sentimento da criança, tudo isso não era considerado. Da criança e do adulto também, que vai para a faculdade, né? Então, hoje, cada vez mais se pensa no ser integral. E eu acho que a escola e a universidade também, depois de toda essa mudança, vai se repensar muito mais ainda em trabalhar essa questão do ser integral, como a gente tem aqui refletindo a alma da Joana de Ângeles. Nós temos um curso de psicologia de Joana de Ângeles também, né? A Joana de Ângeles é um espírito, né? E que psicografa com o nosso amigo Divaldo e que traz toda essa questão, né, da nossa psicologia aqui da Terra, né, que primeiro ela é pensada no mundo espiritual. Né? Então, aqui, todos aqueles que eu estudei na faculdade passam por aqui, ó, com uma reflexão espiritual, é muito perfeito. E a gente agora não é mais um ser biopsicossocial, é biopsicossocial e espiritual, porque é um ser integral, né? Nós precisamos pensar, e a escola precisa pensar nisso também, né? E aí eu trago justamente uma questão que, como eu fiz o comentário contigo, nós nos estruturamos em modelos que são ampliados com o passar do tempo. O modelo, ele não fica velho e não é descartado. O modelo, normalmente, ele é atualizado, ampliado. Então, a própria educação, ela fomentou durante muito tempo a competitividade, a competição. E ainda existem algumas escolas por aí que usam esse modelo da competição. Você tem que ser o melhor, você tem que ser se destacar mais, e para isso fomentam entre os próprios estudantes a competição para a resolução de problemas, aquela questão toda assim. E aí a gente vê que o mundo real, o mundo prático, não pode ser moldado na competição, porque você não constrói nada sozinho. Você mesmo já havia feito um comentário sobre isso. Eu preciso do outro. Então, se eu ficar competindo com o outro, como é que eu vou construir algo efetivamente bom? Porque cada um vai querer aparecer mais que o outro, vai querer se destacar mais. E para que um projeto seja funcional e harmônico, há que ser feito uma construção coletiva, em conjunto, harmônica e não competitiva entre os elementos que compõem o conjunto. Então, eu acho que essa visão moderna tem que se propagar cada vez mais para a gente conseguir ter esse ser integral na prática, né? Sim, porque
Os teóricos da educação, Vygotsky, Piaget, já falavam nisso, e muitos outros, né, que a criança aprende na relação com os outros, né, no social, e os trabalhos em grupo são importantes. E aí nós temos vários teóricos que trouxeram essas questões de trabalhar integradas, crianças integradas, né. E aí nós vamos para as escolas, nós íamos antigamente para as escolas que separavam as mesas, né? Hoje a gente já vê que tem trabalhos, as mesinhas são em grupo, as crianças trocam ideia. Então, dentro da proposta construtivista na educação, que é uma das propostas, né? As crianças interagem com níveis de aprendizado diferentes, crianças que têm níveis diferentes estão interagindo juntas, para que elas possam chegar naquilo que eu falei, que é o conflito cognitivo, para que elas possam se questionar, não, mas por que eu estou fazendo assim? Aí o erro, que era erro na escola, passa a ser agora um erro construtivo. Quer dizer, o processo de aprendizagem, o erro faz parte desse processo, ele não é algo condenável, né? E a competitividade dá lugar à cooperação, né? E a gente vê também quantas universidades já estão tendo essas iniciativas de trabalhos multidisciplinares, né? O curso de psicologia com o curso de engenharia, de pedagogia. Nós tivemos uma prática assim na universidade. Isso, tu comentaste um pouquinho sobre essa prática. Comenta um pouquinho sobre essa prática, que você me comentar de uma outra ocasião. Tá, então assim, nós fizemos um projeto que era a questão da inclusão até, e nós fizemos conversando entre nós professores, um da pedagogia, uma colega da pedagogia, o outro da engenharia e eu da psicologia, e na conversa nós pensamos como fazer esse projeto em que eles teriam que, alunos das 3 áreas, teriam que pensar, fundamentar, né, criar um projeto, fundamentar teoricamente, criar todo aquele projeto para uma situação de inclusão na aprendizagem, vem da aprendizagem também. Aí, então, assim, muito interessante, porque as pessoas, mesmo sendo uma cidade de interior, as pessoas não se relacionavam muito, assim, de cursos diferentes, assim, eles estavam mais engupindo depois passaram a se relacionar e até conversar com os professores também. Então, o pessoal da engenharia pensava o projeto que a pedagogia pensou como necessário, pensava como construir. A pedagogia dizia assim, nós precisávamos de uma mesa interativa para criança que tem problema visual, uma mesa assim. Aí a psicologia pensava quais as condições que aquela criança tem, quais as necessidades que tinha, quais os sentimentos, e qual teórico fundamentava aquilo ali. A pedagogia pensava também, e a engenharia vinha e desenhava o projeto, trocava ideias entre eles, assim, né? E desenhava o projeto e pensava como fazer aquilo ali, como construir. Teve pracinha interativa, que nessa cidade tinha uma pracinha que tinha um balanço especial, mas era separado dos outros, isolado. Eles construíram um balanço integrado dentro do carrossel, assim, com todas as outras crianças, para aquela criança não ficar andando sozinha. E aí várias coisas eles foram fazendo na informática também. Então foram projetos que foram desenvolvidos. Agora eu vou te dizer, muitas coisas produtivas, muita gente satisfeita, muitos alunos que não estavam nessas turmas esperando a vez deles para fazer, mas muita gente insatisfeita porque a interdisciplinaridade, o trabalho em conjunto, entre áreas diferentes, na teoria eles acham perfeito, eles tiram 10 na prova, por isso que prova não vale nada. Mas na prática, muitos achavam assim, a gente está perdendo tempo, não, isso é muito perdição de tempo, nós queremos conteúdo. Então tinham aqueles alunos que ainda estão presos a isso, né? Mas assim, foi uma experiência, foi um processo que se desenvolveu, foi na UBRA São Jerônimo, depois a UBRA Canoas ficou sabendo, já puxou o projeto, também sei que aí foi uma coisa assim que nós vivenciamos naquele momento, mas foi um semestre, assim, depois até
Desculpa, caiu alguma coisa. Depois até teve algumas iniciativas lá em Canoas com outros cursos também que fizeram trabalhos nesse sentido, né? Então, essa é uma prática que as escolas vão ter que agora, primeiro, mudar a mentalidade. Quando a gente diz assim, a escola está ultrapassada, mas quem é a escola? A escola é o prédio, a escola é a estrutura, é o currículo, mas é também o professor e os alunos, tá? É também toda essa comunidade escolar que está tão acostumada de um jeito que quando a gente diz assim, foi interessante que uma vez eu dando aula num curso de pedagogia, e aí as meninas estavam apresentando, né, as teorias mais revolucionárias, mais modernas, né, mas não queriam sair da fila, todo mundo enfileirado para apresentar um trabalho desse. Eu digo, o quanto ainda a gente tem que se trabalhar nesse sentido, né? Mas agora, as universidades estão caminhando de um jeito tão bonito, né? E eu acredito que as escolas também, porque eu estou aposentada das escolas já há bem mais tempo, a universidade eu me aposentei agora, né? Bom, então, assim, o ser como, a gente olhando ele como esse ser integral que nós acabamos de comentar, né? Biopsicossocial e espiritual, né? Nós vimos a importância também do trabalho do lado psicológico, do lado do sentimento das pessoas, né? E olha que a educação nunca considerou isso, né? Nunca considerou muito a questão dos sentimentos, de como a pessoa está se sentindo. Eu até estou lendo um livro que é Comunicação Não Violenta, tá? É um livro de psicologia, do Rosenberg. E nesse livro ele salienta, tá, que na educação, tanto escolar quanto familiar, não era trabalhado, não era perguntado como é que a pessoa se sentia. Sentimento era negado, não existia isso aí. Daí, assim, me reportando que realmente, né, isso aí não era considerado. Então, ele diz que as pessoas perguntavam, tanto os educadores quanto os pais, ensinavam o que é certo, o que é errado, o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer, corrigiam o comportamento. E também salientavam muito assim, o que os outros vão pensar, o que tu vai ser no futuro. Então, eram coisas do tipo prática, né? E aquela questão do sentimento era completamente ignorada, não existia, nunca se perguntou assim, o que tu está sentindo, o que tu está pensando. E aí, pensando assim que ele traz que hoje, para nós, ainda é muito esperado que as pessoas não saibam o que tu está sentindo. Né? Como é que tu está? Uhum. Se pergunta para a pessoa, ao invés de dizer como é que ela está, ela começa a contar uma história, ela começa a contar do trabalho dela. Então, assim, não entra em contato com o sentimento. Né? E agora a gente já tem isso já começando nas escolas, né? As estagiárias de psicologia, de pedagogia, fazem muito esse trabalho, muito bonito, elas estão muito motivadas, né? E fazem muito isso nas escolas, trabalhando a questão dos sentimentos com as crianças, identificar os sentimentos. A criança chora, mas não sabe, não identificou se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está com medo, se ela está brava. Né? O sentimento que era negado, agora ele está sendo resgatado. Né? Então... Tu sabe, Marlene, que a respeito disso, até me chamou a atenção, porque olhando na internet esses tempos eu vi um videozinho que achei bem interessante, provavelmente isso é trabalho da psicologia, eu acredito. Porque eu vi um videozinho que mostrava uma escola primária em que tinha aquelas carinhas tipo emoji que você vê nas comunicações de internet, que a gente vê no WhatsApp. Então havia um painel com carinhas e ali... Cada aluno que chegava e cumprimentava a professora ia direto no painel de carinha e pegava a carinha pela qual ele se identificava, como ele estava se sentindo. Porque a gente sabe que criança às vezes tem esse problema de comunicar o que sente, até porque é uma questão da família, então muitas vezes é inibido ali de se expressar. E quando chega na sala de aula, como tem medo muitas vezes de falar para não ser repreendido, ele vai lá e pega a carinha
que é uma carinha sorridente, ou uma carinha triste, ou uma carinha com medo, e colocava ali no cantinho onde era o nome dele. Então tem ali o nome dos alunos e no ladinho do nome ele colocava a carinha. Eu imagino que isso era um trabalho da psicologia, porque eu achei fantástico e é bem o que está dizendo. Da psicologia e da pedagogia. As minhas estagiárias faziam isso também. Até com a educação infantil elas trabalhavam. O sentimento é muito lindo de ver isso. No último ano que eu dei aula em escola, então um aluno chegou, eu era professora itinerante que circulava, né, que ficava com aquela turma naquele dia, e aquele aluno chegou assim, e o menino dos 9 anos deu um chute na porta e entrou assim, sabe, aquele pum. E eu olhei para ele assim, né, e disse para ele assim, tu não tá bem hoje, né, as coisas não estão bem contigo hoje, né, fulano. Mas assim, num tom acolhedor, não repreensivo. Ele desarmou, ele começou a chorar, e aí ele contou, né, naquela noite, a avó dele tinha falecido, ia ter o enterro, o pai dele não permitiu que ele fosse, e aí ele já lembrou da mãe dele também, que ele tinha perdido tempo antes. Então, assim, ó, ele chorou bastante e aí ele pôde entrar em contato com o sentimento. Até então, o que os professores enxergam? O comportamento. É um aluno que o professor já pega antigamente pela orelha, hoje pelo braço, ou se não pode mais pegar pelo braço, já pega e já manda para a direção, já manda para o castigo. Então, assim, o aluno, ele expressa no comportamento aquilo que ele está sentindo, porque não foi trabalhado para poder lidar com o sentimento, chegar na aula e dizer, professora, eu estou triste hoje, a minha avó faleceu. Não, ele expressa pelo comportamento. Então, toda vez que uma criança, né, agride, tem uma atitude que parece que é uma agressão ao professor ou à turma, tá? Por trás dessa agressão, a gente tem que pensar, o que será que está acontecendo com ele? O que ele está fazendo? Tá? A quem ele pensa que está agredindo? O que está acontecendo dele? O que ele está sentindo? Porque antes a gente avaliava que comportamento é esse, agora o que ele está sentindo? Então, isso precisa ir mais também para as escolas, né? E eu acho que as estagiárias de pedagogia, de psicologia, estão bem mais preparadas agora, estão saindo bem mais preparadas para poder olhar para essas questões de sentimento, né? Mas era isso. Sabes, Marlene, que dentro da doutrina espírita, a gente tem obras também assim de excelente quilate que falam dessa questão do sentimento. O próprio Jason de Camargo, um dos ex-presidentes da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que tive a honra de conhecer pessoalmente, tem a obra dele autografada, que ele lançou um livro, acredito que deve ter lido também, que é Educação dos Sentimentos. E essa obra é extremamente importante, porque é uma obra de fácil acesso, exatamente, é uma obra de fácil acesso, e que ele, inclusive, promoveu uma série de seminários a respeito da obra e que trabalha justamente isso, a importância de educarmos os sentimentos. Quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos as nossas limitações, conseguimos nos abrir mais para o mundo, remover esses impedimentos, esses bloqueios que nos impedem a comunicação e o crescimento como indivíduo e como coletivo também. E aí eu pego aqui também outro gancho do que tu havia comentado sobre esse modelo de escola nova, que na verdade não é tão nova. Tu sabes que lá no final do século XVII, início do século XVIII, Pestalozzi já trazia essa proposta. O próprio liceu onde Kardec estudou trabalhava com essa proposta de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, essa humanização. Então, Kardec teve a formação dele de uma escola maravilhosa que realmente olhava o indivíduo como um ser humano, com um potencial incrível, e apostava-se nesse crescimento, dando-se voz ao aluno. O próprio Kardec mesmo, que já havia se destacado um pouco dentro da escola, por diversas vezes
assumiu o lugar do próprio mestre, assim, durante a aula, né? A aula de línguas, principalmente, ele era versado em várias línguas, teve um excelente desempenho, mas vejam bem, é só que isso não ficou apenas lá na Europa. Aqui no Brasil também nós tivemos um expoente muito importante da doutrina espírita, que foi Eurípides Barçanufo. Infelizmente teve uma trajetória de vida relativamente curta, se não me engano lá foi de praticamente 28 anos. Ele viveu só 28 ou 30 anos, eu não me lembro. Foi bem pequeno, pouco mais de 30 anos, talvez. E aí ele era um aluno, foi um aluno que não teve grande formação universitária, não pôde ter, vivia em Sacramento, em Minas Gerais, mas ele era autodidata, ele buscava muito por si, tanto que na narração da biografia dele, ele literalmente discutia muito com o padre do internato onde ele ficou durante um tempo. Mas o interessante, importante, assim, que ele era versado em vários conhecimentos, astronomia, matemática, ciências, filosofia, e ele criou o primeiro colégio espírita do mundo, que foi que ele homenageou com o nome de Kardec. Então, a Colégio Allan Kardec, que existe até hoje em Sacramento, acredito que tu deves ter ouvido falar. Tu fez um comentário uma vez, tem um... A minha sobrinha querida que está nos assistindo, ela foi a primeira escola que ela deu aula quando ela chegou em Minas Gerais, lá no Sacramento. E aí ela me falou, tia, tô dando aula numa escola espírita. Aí eu não disse nada para ela, mas eu sabia. E essa escola, ela começou com o nome de Eurípides, né? Escola Eurípides, e o sobrenome dele, que eu não lembro agora. Barçanufo. Eurípides Barçanufo. E depois ele passou para o nome de Allan Kardec, porque ele teve uma intuição? Como é que foi isso aí? Não, ele teve um revés ali, houve um... ele não era espírita, se você vai ler a biografia dele, ele não era de uma família espírita, ao contrário, era uma família bem avesso, até porque a época dele, lá em Minas Gerais, foi promovido, naquela época no Brasil inteiro, basicamente uma caça às bruxas a espíritas. Então, ser espírita basicamente era sinônimo de ser apedrejado quando tu saía à rua, porque era uma afronta à religião então que vigorava. E aí ele, ao viajar para a casa de um tio, parece, eu não me lembro, faz muito tempo que eu li a biografia, ele acaba sendo convidado para uma... Foi na casa de um tio. Perfeito, exatamente isso. Foi na casa de um teve tio, contato com a doutrina espírita. Ele foi participar, né? Foi participar de uma mesa mediúnica, né? Exatamente. Aquela época faziam nas próprias casas ainda, né? E aí ele teve ali, naquele momento ali, ele teve uma prova, né? Alguma coisa, um pensamento que ele teve, como é que foi isso? Não, ali foi bem interessante essa parte, porque, claro, como ele era completamente incrédulo com relação à questão da doutrina espírita, para ele aquilo ali era bobagem mesmo, era bobagem, perda de tempo, no máximo, ou coisas de feitiçarias, coisas assim. Então, mas em respeito ao tio que o convidara para ir a esta casa, a esse centro espírita, ele sentou-se comportadamente, que era uma pessoa muito bem educada, extremamente qualificada, e teve um pensamento, porque um outro tio, praticamente semi-analfabeto, falava um português terrível, ia se pronunciar naquele instante a respeito do Sermão do Monte. E aí ele teve em pensamento, meio que desafiando, assim, eu vou acreditar nisso se ele conseguir falar alguma coisa que se entenda a respeito sobre... que ele conhecia muito bem, era um estudante profundo da Bíblia mesmo, então conhecia longamente a questão do Sermão do Monte. E aí ele meio que duvidou, né?
Eu posso acreditar em alguma coisa se essa pessoa, esse parente, conseguir dizer alguma coisa inteligível. E quando o tio começa a falar, ele fica completamente atônito, porque aquele tio que mal conseguia se expressar, fala um português perfeito, corretíssimo, uma linguagem assim impecável, que ele nunca vira mesmo. Então, a partir dali, ele fica completamente desconcertado, ao que esse outro tio, que levou ele à casa espírita, quando retornam para casa, empresta a ele uma edição de O Livro dos Espíritos que recebera de um amigo da França. Então, portanto, em francês, e como Eurípides falava fluentemente o francês, o latim, falava o inglês, leu, mas conta ali a biografia, que ele leu vorazmente, só parou quando terminou a última página. E a partir dali ele se transformou, não era mais aquele Eurípides antigo. É como se, a gente fazendo uma analogia, o personagem de Saulo de Tarso, quando está perseguindo Ananias, e aí quando chega às portas de Damasco, se depara com Jesus na frente dele. Ele cai de joelhos e ele não tem, a única reação dele é dizer assim a Jesus: o que queres que eu faça? Porque ele já tinha o saber, ele tinha o conhecimento, tinha a formação, mas ele precisava ali a experiência, ele precisava ver para crer. E aí quando ele teve aquela experiência, a própria razão dele já determinou que aquilo ali era inquestionável. Então ele não tinha mais o que questionar. E foi o que aconteceu com Eurípides, quando terminou de ler o Livro dos Espíritos, era inquestionável para ele a lógica com que ele havia se deparado. Então, a partir dali, tu tem uma pessoa que não apenas tinha um cabedal de conhecimento, mas que agora, agregado à consciência espírita, tornava-se um grande educador, um educador fora de série, porque é amoroso, com esta consciência do ser do outro. Então ele é trazido na história assim, da doutrina espírita e do ensino como um dos mais amorosos instrutores, professores, trabalhando com essa consciência do amor ao próximo, do sentimento. Então, realmente, Eurípides é uma pessoa fantástica. Eu sugiro a quem tenha curiosidade, busque essa biografia do Eurípides Passanufo, porque é fantástica a leitura. Eu ia sugerir isso também. Tem um vídeo no YouTube que mostra toda essa história aí, assim, também muito linda, tá? E mostra até a parte que ele faz, ele está dando aula para as crianças, e daí tem uma senhora que está tendo nenê, está tendo problemas no parto, e aí pede para o marido ir chamar o Eurípides, né? Daí quando ele vai chamar o Eurípides, quando ele chega lá para chamar o Eurípides diz para ele assim: não, eu já fui lá. O Eurípides não acreditou, o professor está ali na aula, como é que já foi, está dando aula? Né? E aí, enquanto o Eurípides estava dando aula, ele ficou completamente atônito, mediunizado. Como é que é? Não é mediunizado, é outra expressão que a gente diz, como é que é? Ele ficou letárgico, é o termo mais correto, porque ele começa... essa é a condição essa é a condição de quem passa pelo fenômeno que a gente chama de bicorporeidade. Fisicamente ele permanece ali, dentro da sala de aula, porém com um movimento extremamente retardado, como se estivesse parado no tempo. Assim. Isso quem descreve na biografia são os próprios alunos, né, que ele de repente estava explicando e simplesmente para, como se tivesse virado estátua. E aí... nesse momento... Ele atendeu ao chamado, né? Exatamente. Aparece na casa e atende o chamado do parto e depois retorna à normalidade. Então, quando o marido volta à casa, ela diz: não, mas ele já esteve aqui, já atendeu. E ele fica sem entender, porque não daria tempo. O trajeto de ida e volta era tão grande e não teria como ele não ter cruzado por Eurípides. Tanto na ida como na volta ele teria que ter encontrado por Eurípides. Então, são fatos assim, realmente em termos mediúnicos, Eurípides foi também um grande médium, e comenta-se que justamente
no instante em que ele sofre esse revés de mudança de postura de um ser descrente para um profundo defensor da doutrina. Ele sofre um revés na escola, que praticamente fale, os pais retiram os alunos, e aí ele fica triste, porque a vida dele era ensinar, ele queria ensinar. E aí conta na biografia que ele foi meio que, como é que posso dizer, foi abraçado por Maria Santíssima, que sugere a ele que retome os trabalhos na escola, mas abrindo dessa vez aos pobres, e renomeie a escola homenageando Kardec. E aí inicia-se toda uma nova trajetória como educador. Então é fantástico, é uma história linda, maravilhosa. É fantástica, essa história é muito linda. Sim. Quando eu queria fala... eu só queria também... Fala, desculpa, perdão. Quando tu fala na questão do Paulo de Tarso, né, Saulo, e do Eurípides, essas mudanças bruscas, né, como o nosso tema aqui é aprendizagem, espiritismo, essa é o exemplo que a gente pode dar de aprendizagem. O que é aprender? Aprender significa tomar conhecimento de alguma coisa, entrar em contato com alguma coisa, né? Através de outras pessoas, na interação, mudar a percepção que tem em relação a isso e mudar o comportamento. E isso continuar, se passar a ser usado em outras situações, né? E foi o que aconteceu com os dois. Né? Isso tem que ser prazeroso também, é importante isso. Este aprender tem que ser prazeroso. É o que a gente chama ali a aprendizagem significativa, que tu meio comentasse por cima, também tem que ser significativo para mim quando estou aprendendo, e eu tenho que ter prazer, eu tenho que estar feliz, porque eu só consigo efetivamente crescer quando eu tenho satisfação com aquilo que eu aprendi, senão eu não tenho um crescimento. Eu acho que isso é importante. E aí eu trago um pouquinho aqui também eu quero trazer aqui também até para, antes de finalizar, nós já estamos no nosso tempo, tá? Uma sugestão para os nossos ouvintes, porque talvez muitos tenham se questionado, poxa, mas então quer dizer, dentro da doutrina espírita existem obras que mencionam a questão de educação, porque, claro, quando a gente se atém especificamente ao Livro dos Espíritos, a base kardeciana, as obras básicas, o Evangelho, Gênesis, que não deixam de ser fontes de aprendizado, mas diferente de obras específicas destinadas ao tema aprendizagem, aqueles lá são justamente para fundamentar a doutrina. Mas existem obras recentes de pesquisadores que têm formações extensas na área de educação, porém são simpatizantes da doutrina, são espíritas mesmo. Eu posso citar aqui, por exemplo, a professora, doutora, pesquisadora Dora Encontre, que tem obras excelentes. Entre elas a Educação segundo o Espiritismo, a Pedagogia Espírita. Existe uma outra que é trabalhadora da doutrina espírita e seguidamente está aí nos eventos pelo Brasil afora, que é a professora Sandra Borba também, na área de educação. Ela escreveu uma obra muito boa que é Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Então ela traz justamente uma análise ali do personagem Jesus, né? E da forma como ele se mostrava como um pedagogo, como um psicólogo, como um mestre verdadeiro, amoroso, que é a condição que todos nós que trabalhamos com educação, que nos importamos com a educação, com o devido preparo desses indivíduos que nos chegam às mãos, e a qual nós vamos ser colaboradores, na verdade, nós não vamos ser os diretamente responsáveis, mas nós vamos colaborar no processo de construção daquela identidade. E então eu vejo que se torna importante que a gente busque nessas obras
essa identificação, esse conhecimento, para nos dar uma melhor qualidade mesmo de educadores e contribuir nessa área. E o que eu queria que eu notei agora também, me veio um insight aqui, que nessas modalidades modernas que hoje está se trazendo de trabalho mais harmônico, mais amoroso, existe uma escola em Portugal que é a escola de Ponte. O que tu pode dizer A assim? escola, Acho que a escola da Ponte. Escola da Ponte, perfeito. Ai, eu ouvi falar meio passando, mas... A Escola da Ponte é uma escola bem humanista, né? Então, assim, ela não está dividida por série, por ano ciclo, por nada disso. Todos os alunos estão juntos e aprendem de acordo com a área de interesse, então, eles trocam ideias, eles convivem, porque em casa as pessoas ficam junto com idades diferentes, porque na escola separam por idade, né? E aí eles vão trabalhando por áreas de interesse. Então, eles têm contato com a natureza, têm contato com experiências, com laboratórios, que a aprendizagem lá é tão rica, eles têm tantas coisas para verem, para escolherem, né, que não precisa aquele professor ficar obrigando o aluno a copiar, obrigando o aluno a escrever, porque ele desperta o interesse para essas coisas, para tudo que tem no mundo todo lá dentro, assim, tem animais, tem laboratórios, tem muitas coisas. E ele acaba buscando tudo isso. O resultado é que essas crianças, quando saem de lá, eles têm sucesso na vida profissional, porque eles tiveram uma aprendizagem muito rica ali, com muitas... Então, assim, ela é baseada, ela é trabalhada também, a aceitação incondicional daqueles alunos, o respeito por eles, a congruência. É todo um mundo à parte, assim, que eu adoraria que viesse para cá essa Escola da Ponte. Quem sabe, eu acho que tem chance. Bem, Marlene, nós atingimos nosso tempo, até estouramos um pouquinho, mas eu acredito sinceramente que nós teríamos assunto ainda para mais umas 2 horas. Eu acredito que os nossos internautas que adoram e são amantes dessa temática, assim como nós, seguramente suportariam mais 1, 2 horas assim, de programa, porque até inclusive gostariam talvez de interagir. Então eu queria, antes que a gente encerrasse, que tu deixasse um pensamento a respeito desse nosso trabalho, do que tu esperas dentro dessa área da educação para esse novo mundo que se abre à nossa frente a partir do ano que vem, que por enquanto a gente mais ou menos sabe que está acontecendo até agora o final do ano. O que virá a partir do ano que vem é novo, então vamos considerar assim que há muita esperança, mas eu quero saber de ti, nas tuas palavras finais, também quando tu fosse despedir do pessoal, deixe para nós uma mensagem dessa tua longa experiência como educadora também, tá? Para que a gente possa então finalizar acreditando que vale a pena e que vai melhorar cada vez mais. Obrigada, Arivelto, obrigada a todos vocês por nos assistirem. É claro que a gente começa sempre a pensar, olha, não falamos disso, faltou mais aquilo, mas não dá para falar tudo, né? E aí a gente acabou não falando da importante contribuição dos 4 pilares para a educação também, tá? Então, assim, mas de certa forma a gente falou no decorrer, né, da importância da pessoa conhecer-se, né? Conhecer a si mesmo, conhecer o objeto de estudo, conhecer o outro, aprender a fazer também, né? Que é a questão da prática, o fazer, né? A conviver, aprender a conviver, porque hoje em dia, quando selecionam pessoas, muito mais é se a pessoa tem condições de conviver, né? Do que a prática em si, porque mais coisas é possível aprender na empresa, mas a conviver, né, a gente precisa ir lá sabendo fazer. E aprender a ser, né? Ao invés de ter, aprender a ser. Né? Isso é bem importante, né? E agora é a base, né, para as educações mais modernas,
A Ubra já está trabalhando com essas questões, já estava nas formações também. Eu digo a Ubra porque é a que eu conheço, né? Muitas outras devem estar fazendo também, né? E olha, eu posso dizer para vocês assim que eu era uma pessoa que tinha muito medo de morrer. Né? Eu tinha muito medo de morrer, porque era claro que eu ia ir para o inferno, porque eu não conseguia nunca ser perfeita. E aí, como eu não conseguia nunca ser perfeita, eu desistia, né? E aí depois, quando eu conheci a doutrina espírita, quando eu comecei a estudar, porque no início eu tinha medo da doutrina, porque a gente tem uma certa fantasia, né, de que isso é coisa do capeta, é coisa ruim. E aí quando eu vou conhecer, eu vejo que não, as pessoas que me conheceram antes e depois da doutrina podem atestar isso. Porque cada vez a gente quer se melhorar mais, cada vez a gente quer eleger uma das coisas para melhorando. Tá? O que eu deixo de final para vocês? A verdade vos libertará. Leiam, conheçam, busquem, procurem entender, não criem ideias falsas de coisas que vocês não conhecem. Não estou falando só da doutrina, estou falando de tudo na vida. Né? Conheçam as pessoas, entendam as dificuldades dela. Esse que eu estou me trabalhando agora na pandemia, tentar conhecer as pessoas e aceitar as dificuldades delas, porque isso também não é fácil. Pensa que eu sou perfeita, mas eu me considero já naquelas do homem de bem, porque como todos vocês aí que estão assistindo, estão lutando para vencer as más tendências. Né? Um beijo a todos, tá? E fiquem com Deus. Beijo, meu amigo. Então tá, minha querida, muito obrigado. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram ao longo desses 90 minutos. Obrigado pela paciência e, mais uma vez, eu conclamo a todos que deixem nos comentários seus apontamentos, suas sugestões e bem mesmo suas críticas, porque são muito importantes para que possamos melhorar nosso programa cada vez mais. Então, fique com Deus, tenha um excelente domingo e nos vemos no próximo sábado. Grande abraço.